Oi, hoje em Forçamento Harmônico vamos falar um pouco sobre ressonância de sistemas amortecidos. Vamos falar sobre fator de amplificação, ângulo de fase e como interpretamos isso fisicamente. Além disso, vamos definir o que é ressonância e a frequência de ressonância. Bem-vindos! A ressonância encontra-se no imaginário das pessoas como associado a fenômenos destrutivos, relatos de pontes caindo quando excitadas pelo vento. A ressonância é bem conhecida quando tratamos de problemas como o quebrar de copos a partir de sons agudos, em que uma força harmônica do som que pode resultar na destruição, como no caso das tirinhas do Tintim, ou em fenômenos como esses dois jovens tentando excitar uma ponte pêncil. Começamos a perceber que os fenômenos de ressonância estão associados a excitações harmônicas e levam a grandes amplitudes de vibração da estrutura. Inicialmente, vamos fazer apelo ao que já conhecemos na aula anterior da nossa resposta temporal e começar a estudar a amplitude U função de ômega de excitação. E vamos definir, então, o que é o fator de amplificação. Temos que o fator de amplificação é definido como o absoluto entre a nossa amplitude U vezes função de ômega de excitação dividido pela a minha excitação F0, dada pela expressão que já conhecemos, onde o fator de amplificação vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos ômega de excitação sobre ômega n ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 psi ômega de excitação sobre ômega n, tudo isso ao quadrado. Ao final, vamos ter a nossa forma da resposta permanente, U de P, dado por F0, absoluto de ômega, de fator de amplificação G ômega, cosseno de ômega t menos ângulo de fase φp. Temos então que o fator de amplificação G de ômega vai apresentar essa forma em função da razão de frequências ômega de excitação sobre ômega n. Uma das primeiras coisas que percebemos é que quando o fator de amplificação ele apresenta amortecimento zero, temos o fator de amplificação igual a apenas esse único termo, 1 menos razão de frequências ao quadrado, e quando essa razão de frequências chega próximo de 1, meu fator de amplificação tende a infinito. Então, quando o meu sistema mecânico chega próximo da frequência de excitação, para sistemas não amortecidos, o valor da amplificação tende a infinito. Além do fator de amplificação, temos o ângulo de fase. O ângulo de fase, φ de P, dado pela expressão tangente de φ de P igual a 2 psi ômega de excitação sobre ômega n, dividido por 1 menos ômega de excitação sobre ômega n ao quadrado, apresenta esta forma. Nota-se que o resultado parte de ângulos φ que vão de 0 até π. No intervalo em que a frequência ou a razão de frequência é menor do que 1, os ângulos vão estar contidos entre 0 e 90 graus, enquanto que
quando as frequências de excitação forem maior do que a frequência natural, os ângulos vão ser contidos entre 90 e 180. Analisando o ângulo de fase dessa expressão, temos que o ângulo de fase vai estar contido em dois quadrantes. Variando entre 0 e 1, o meu ângulo de fase vai estar, φp, vai estar entre 0 e 90 graus. Variando entre razões de frequência que são maiores do que 1, meu ângulo de fase vai estar contido entre 90 e 180 graus. Com o aumento do amortecimento, esse gráfico tende a se tornar cada vez mais suave. E percebemos ainda que quando a razão de amortecimento ψ é igual a zero, tangente de φ vai ser igual a zero. Sendo assim, o meu φ de P assume duas soluções. Para razões de frequência ômega de estação sobre ômega-n menor do que 1, o meu ângulo de fase φp tende a zero. E para ângulos ou para razões de frequência ômega de estação sobre ômega-n maior do que 1, o meu φp, ou meu ângulo de fase, tende a 180 graus. Mas como podemos ver fisicamente esses fenômenos? Para isso, apresentamos um experimento do MIT que apresenta uma excitação com um excêntrico que movimenta uma haste onde está pendurada uma massa-mola. Essa excitação gera um movimento harmônico para cima e para baixo, movimentando o nosso sistema mola, massa, e essa plaquinha vai fazer a resistência com ar, amortecedor. Quando estamos abaixo da ressonância, antes da ressonância, o meu fator de amplificação mostra valores próximos de 1, semelhantes à deformação estática. Temos ainda que o movimento é quase uníssono ou em fase com o movimento da minha haste, que é o movimento da excitação. Então, o ângulo mostra-se em mesma fase do movimento. Desta forma, o φ vai apresentar um ângulo de defasagem bem pequeno e próximo, bem menor do que 90 graus. Quando estivermos depois da ressonância, o fator de amplificação, quando estivermos bem depois da ressonância, o nosso fator de amplificação vai ser menor do que 1, ou seja, menor do que a deformação estática. Vai apresentar também um ângulo de fase φp entre 90 e 180. Para problemas com baixo amortecimento, vamos ver que ele vai ser muito próximo de 180. Quando substituímos o ângulo de fase φp na nossa expressão particular, vamos ter que cosseno de ômega-t menos 180 vai gerar um sinal de cosseno de ômega-t negativo, ou menos cosseno de ômega-t. Vamos perceber nitidamente no nosso experimento, no qual o movimento está em oposição de fase, ou seja, eles estão com uma diferença de fase de 180. Enquanto um é positivo, outro é negativo. O movimento da excitação apresenta uma direção e o movimento do meu massa-mola vai apresentar uma outra direção. E no caso de que estivermos próximo da ressonância. Quando estivermos próximo da ressonância, nosso fator de amplificação vai apresentar amplitude muitas vezes maior
do que a unidade ou muitas vezes maior que a deformação estática. E o ângulo de fase φ vai estar próximo de 90 graus. Quando substituirmos o ângulo de fase na nossa expressão particular, temos que cosseno de ômega de excitação t menos 90 graus e operarmos essa soma de ângulos, vamos ter um seno de ômega de excitação t. Ao observarmos o movimento, vemos que o movimento em ressonância apresenta uma defasagem de 90 graus. Logo, após todas essas explicações, temos que a ressonância é definida para uma resposta permanente quando o fator de amplificação for máximo. Temos, às vezes, a errônea definição que a ressonância ocorre quando a minha excitação alcança a mesma frequência natural do sistema. Mas, quando observamos a nossa função de amplificação, ela nos mostra que essa definição não está correta. Podemos alcançar valores de amplitude superior. Então, a melhor forma é, uma vez definido a razão de frequência ômega, que é a frequência de excitação sobre ômega n, vamos ter que o meu fator de amplificação G, pode ser derivado, e a derivação eu vou procurar desta derivada em função da frequência o momento em que ele é zero. Logo, vamos concentrar a atenção no termo que está no numerador da minha expressão da derivada da função, da derivada do fator de amplificação. Temos então que apenas o termo razão de frequência ao quadrado menos 1 mais 2xi ao quadrado tem que ser zero. Logo, temos a expressão da razão de frequência ressonante, que é igual a 1 menos 2 vezes xi ao quadrado. Logo, a frequência de ressonância que vai apresentar o maior fator de amplificação é dado pela expressão ômega n ao quadrado vezes 1 menos 2xi ao quadrado. Vamos poder, então, construir um gráfico, vamos poder construir a partir dos picos máximos que vão variar em função do amortecimento, um gráfico de amplitude máxima. Desta forma, reescrevendo então a nossa frequência de ressonância, eu posso substituir no fator de amplificação e obter um fator de amplificação máximo dado pela expressão 1 sobre 2xi raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado, ou ainda igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos razão de frequência ao quarta. Dessa forma, podemos demonstrar que essas duas expressões, de fato, se conectam aos picos máximos do meu fator de amplificação. Ora, como desafio, que tal tentarmos deduzir a partir do fator de amplificação G e da razão de frequência ressonante ômega ao quadrado igual a 1 menos 2xi ao quadrado, para obtermos os valores do fator de amplificação máxima, dado pela expressão 1 menos 2xi raiz quadrada de 1 menos xi ao quadrado, e a expressão 1 sobre raiz quadrada 1 menos ômega a quarta. Terminamos então nossa aula de ressonância. Espero que vocês tenham gostado e bom trabalho!